A Europa não consegue se livrar facilmente do caos gerado pela questão dos migrantes. Devido ao fluxo incessante de migrantes, as fricções diplomáticas entre os países se intensificam e a própria base política da União Europeia está sendo abalada por completo. Nos países ocidentais, protestos de contestação que criticam a política migratória das autoridades estão ocorrendo sem cessar. As forças de direita, propagandeando que a vida está se tornando difícil por causa dos migrantes, promovem movimentos de rejeição aos migrantes e ampliam sua esfera de influência. Pessoas instigadas por eles gritam: "Migrantes, voltem para suas casas", e praticam tumultos. Os países europeus repetem discussões em busca de uma saída para escapar da crise, mas não há medidas eficazes. Pelo contrário, surgem divergências de opinião e a confrontação entre os países se aprofunda. Vários países afirmaram que não aceitarão migrantes e também expressaram a posição de que não pagarão os custos relacionados a isso. No ano passado, também houve debates sobre a questão do acolhimento de migrantes durante o acordo do orçamento do exercício fiscal de 2026 da União Europeia, mas Polônia, Bulgária, Tchequia, Estônia, Croácia e Áustria levantaram objeções. Esses países não desejam o aumento de migrantes em seus territórios. Mesmo assim, a União Europeia não pode impor à força a redistribuição de migrantes entre os Estados-membros. A União Europeia caiu numa situação embaraçosa, sem poder avançar nem recuar. Analistas afirmam que a questão dos migrantes está provocando atritos no interior da Europa e que, no futuro, isso pode levar à fragmentação entre os países. Vários países, incluindo a Polônia, estão reforçando o controle e a fiscalização nas fronteiras para bloquear o afluxo de migrantes. Criou-se o risco de que o Acordo de Schengen, que sustenta a integração europeia, possa se romper. A Europa caiu numa crise da qual não consegue escapar. Mas não pode culpar ninguém. A crise migratória foi provocada pela própria Europa. Agências de notícias estrangeiras e especialistas afirmam que o fato de numerosos migrantes estarem afluindo para a Europa é resultado das ações irresponsáveis e imprudentes do Ocidente, que tentou mudar os sistemas políticos no Oriente Médio e na África. Um especialista em questões do Oriente Médio disse o seguinte: em 2011, os países ocidentais, por meio das revoluções coloridas, provocaram inúmeros efeitos negativos nos países do Oriente Médio. A intervenção militar na Líbia e a guerra civil impulsionada na Síria são ambas uma das causas que geraram a atual crise de refugiados. Com a guerra do Iraque iniciada em 2003 pelos Estados Unidos e outros países, produziu-se um grave desequilíbrio geopolítico no Oriente Médio e as guerras prolongadas decorrentes da Primavera Árabe de 2011 deixaram os países do Oriente Médio em ruínas, fazendo com que as pessoas vagassem sem rumo em busca de um lugar para viver. O surgimento da crise migratória não pode ser dissociado das ações dos Estados Unidos e da Europa que o seguiram. Em 2011, ocorreu no Oriente Médio um grande terremoto político. Com a exportação de democracia do Ocidente, eclodiram em vários países as chamadas revoluções coloridas, conhecidas como Primavera Árabe, e os regimes ruíram em sequência. Nesse processo, a OTAN iniciou operações militares contra a Líbia. Os países europeus participaram ativamente, com o Reino Unido e a França assumindo a liderança. No decorrer de alguns meses de operações militares, a OTAN derrubou o regime de Gaddafi na Líbia. O Ocidente afirmou que suas ações eram para defender a democracia, mas não trouxe democracia alguma. Vários países do Oriente Médio e da África caíram em desordenamento social e caos. Confrontos intermináveis entre forças políticas, entre etnias e grupos étnicos continuaram, e com as sanções econômicas do Ocidente, a vida das pessoas se tornou ainda mais difícil. O número de migrantes que abandonam suas terras natais em busca de meios de sobrevivência aumentou gradativamente. Ainda hoje, não são poucos os países assolados por guerras civis.
Inúmeras pessoas, tentando salvar a própria vida, deixam suas cidades natais e tomam o caminho do refúgio. Também não são poucos os que, ao atravessar para a Europa em embarcações clandestinas deterioradas, acabam afundando no mar. Na realidade, o Ocidente nunca pensou desde o início na democracia no Oriente Médio e na África. Eles cobiçavam os abundantes recursos dessas regiões e calcularam que, se regimes alinhados a eles fossem estabelecidos, poderiam obter muitos interesses econômicos. Mas o Ocidente tampouco conseguiu controlar os recursos naturais dessas regiões. Um especialista disse: o Reino Unido e a França tentaram obter o petróleo, mas não alcançaram esse objetivo, porque é preciso estabilidade política para extrair petróleo. Em condições de conflitos desordenados que eclodem e persistem, isso é impossível. A Europa se deparou com um forte desafio. Analistas haviam advertido anteriormente que, caso forças de oposição ganhassem vantagem no Oriente Médio e na África, devido à intervenção externa, surgiriam perto das fronteiras europeias zonas sem lei, em que armas ilegais fluiriam em grande quantidade, e que migrantes poderiam afluir massivamente para a Europa. Os países europeus fizeram ouvidos mousos a isso. No fim, atraíram a desgraça sobre si mesmos.